Mais um interlúdio entre arcos agora com os perpétuos traçando o destino da humanidade ao se encontrarem com figuras históricas. Eu não sou um youtuber metido a historiador, minhas fontes de pesquisa são a Wikipédia, mas hoje falaremos sobre o quinto arco de Sandman, Espelhos Distantes. Então já aproveita, deixa aquele like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e no Lendo Sandman desse mês falaremos sobre Espelhos Distantes. Bom, nos encadernados que estão sendo relançados pela Panini agora e que foram lançados já por outras editoras, essas histórias estão em fábulas e reflexões. Quando eles compilaram nesses encadernados, né, para manter meio que um padrão de tamanho, eles juntaram alguns desses interlúdios e histórias avulsas nesse mesmo encadernado que é o Fábulas e Reflexões. No vídeo de hoje a gente vai falar só sobre esse interlúdio que acontece entre os arcos Estação das Brumas e Um Jogo de Você, que estão nas revistas Sandman número 29 até a número 31, mas no encadernadão tem também o interlúdio que acontece depois do arco Um Jogo de Você, que é o Convergência, que se passa nas revistas Sandman 38 até a número 40, e colocaram também as histórias Ramadã, que também tem o título desse arco Espelhos Distantes, mas ela só vai acontecer lá na revista Sandman número 50, bem mais pra frente. A Canção de Orfeu, que foi lançada numa edição anual fora da cronologia das revistinhas do Sandman. E Medo de Cair, que foi publicada na revista Vertigo Preview. Então, como a gente tá tentando manter as resenhas e a ordem de leitura mais ou menos na ordem que elas foram publicadas, né, cronologicamente, eu tô seguindo a ordem na qual elas estão dispostas nas edições definitivas, né, então hoje a gente vai falar um pouquinho dessas aqui. E essas outras histórias que eu comentei, que estão também no encadernadão do Fábulas e Reflexões, a gente vai comentar nos vídeos mais pra frente. Eu lembrava muito pouco desse arco e foi uma surpresa muito boa, né, revisitá-lo. As histórias se passam mais ou menos no mês em que elas foram publicadas originalmente, e nas três nós vemos de alguma forma algum momento ou figura histórica sendo influenciado pela presença dos perpétuos, né, ou seja, aquilo que o Neil Gaiman costuma fazer de uma maneira tão legal, que é explicar o mundo e a história da humanidade através da existência dos perpétuos. Na primeira história, Termidor, nós revemos a Lady Joanna Constantine, antepassada do John Constantine, que a gente já havia conhecido na história Homens de Boa Fortuna, né, de arcos passados. E aqui o Morpheus pede ajuda pra ela recuperar um bem precioso dele que está na França revolucionária. Durante a Revolução Francesa era defendida a ideia de romper com a religião e com as superstições, né, valorizando a razão. Por isso optaram por mudar o calendário e o modo de mensurar a passagem do tempo, baseando o novo calendário nos ciclos da natureza e nomeando os meses de acordo com o clima, né, e não mais como homenagem a figuras históricas passadas. Essa história, publicada em julho de 91, se passa no mês de Termidor, que no calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje, equivale aos dias 19 de julho ao dia 17 de agosto. O nome do mês, Termidor, faz referência ao calor, né, já que seria o mês em que seria o auge do verão por lá. Esse calendário vigorou do dia 22 de setembro de 1792 até o dia 31 de dezembro de 1805. Lembrando que todas essas informações foram baseadas em uma longa e bem embasada pesquisa no Wikipédia, então consultem uma historiadora. Em histórias passadas a gente já tinha descoberto que o Morpheus tinha um filho com a Calliope, e aqui nós finalmente conhecemos ele, ou melhor, a sua cabeça, que está sendo resgatada por Lady Joanna Constantine. A cabeça do Orfeu continua viva, ela continua capaz de falar, se comunicar e cantar. E na mitologia acreditava-se que o Orfeu tinha esse poder de encantar todas as coisas vivas com a sua música. O Robespierre, porém, que é uma figura histórica da Revolução Francesa, vai atrás desse objeto de superstição, perseguindo a Lady Joanna Constantine. Os acontecimentos dessa história seriam então uma tentativa de explicar o fim do período do terror durante a Revolução Francesa e problematiza também essas figuras autoritárias de poder que querem apagar a memória e a história de uma nação como mecanismo de controle. Em seguida vamos para Augustus, história publicada originalmente em agosto de 1991, em que a gente vê o depoimento do anão Lícius, que passou um dia com o lendário imperador Caius Augustus. O imperador tem planos para o futuro do
Império que ele não gostaria que os deuses soubessem, e em uma conversa em sonho com Morpheus, lhe foi revelado que para que ele conseguisse fugir do olhar atento dos deuses, ele deveria, uma vez ao ano, se vestir de mendigo e ir pra praça pedir dinheiro, né, ficar lá sentado, e ali ele poderia pensar, sentar sob o olhar atento dos deuses, que não olham pelos pobres, né, então ele poderia se camuflar entre os pobres para poder traçar esse plano que ele não gostaria que os deuses soubessem. Nessa história é então sugerida uma explicação para a queda do Império Romano e também da relação e traumas gerados no imperador Caio Augustus pelo seu tio Júlio César. Vamos então para a última história e a minha favorita, que é 3 setembros e 1 janeiro. O protagonista dessa história é Joshua Abraham Norton, que é uma figura histórica que eu não conhecia e agora eu gosto pra caramba. Em 1859, no estado da Califórnia, Joshua Abraham Norton se autoproclamou o primeiro imperador dos Estados Unidos. Ele era herdeiro de uma família de muitas posses, mas infelizmente perdeu tudo em empreendimentos fracassados. Alerta, jovem empreendedor, pare já. A história começa com Joshua sendo visitado por desespero, né, que fisgou seu coração ao perder tudo, né, no momento em que ele perdeu todas as posses dele, tudo que ele tinha, ele entra em completo desespero e tá ali no quarto dele na pior companhia possível. Desespero então desafia Sandman, né, convoca Morpheus e o desafia a salvar esse homem completamente fisgado pelo desespero, né, desdenhando o poder dos sonhos e o poder de seu irmão. E é aí que Morpheus dá a Joshua um grande sonho, né, o sonho de poder ser o imperador dos Estados Unidos. Em 1859 ele escreveu então para o maior jornal da região uma carta de autoproclamação a imperador dos Estados Unidos. O Joshua foi uma figura muito interessante na história dos Estados Unidos porque ele foi abraçado pela comunidade de São Francisco. Como a Califórnia era um estado meio ignorado, né, meio deixado de lado nas políticas públicas e etc., a população realmente abraçou essa figura que de alguma forma era uma forma de protesto, né, reconhecer nesse cara que se autoproclamou imperador algum tipo de figura de poder, já que as figuras oficiais não se importavam com eles. Dizem que ele fazia realmente vistorias, supervisionava o cotidiano, os estabelecimentos comerciais que funcionavam e etc. E a partir de então passou a agir como uma figura de poder, mas uma figura de poder íntegra e honesta. Ele chegou inclusive a escrever uma carta para a Rainha Vitória lhe propondo matrimônio, para que assim eles pudessem unir os dois reinados, né? Durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos também ele escreveu convocando as lideranças das duas partes para poder de alguma forma apaziguar aquilo e encerrar a guerra. Mas é isso, né, gente? As pessoas simplesmente ignoravam ele, né? Ignoravam a existenciazinha dele. Mas é muito legal, né? Pensar nesse carinha realmente vivendo esse sonho de ser uma figura de poder, né? E bancando isso o tempo inteiro. Tem até um diálogo muito legal entre a Delírio e o Morpheus, em que ele pergunta se, de alguma forma, o Joshua tá sob o efeito dela, né? Sob o efeito da Delírio. E ela diz que não, porque, na verdade, toda essa loucura dele mantém ele são. Ou seja, esse sonho dado a ele pelo Morpheus conseguiu manter ele longe do desespero e até das tentações de desejo. E mais uma vez, um acontecimento real sendo explicado pela existência e atuação dos Perpétuos. Na história nós acompanhamos então 3 setembros na vida do Joshua e o seu derradeiro janeiro, que foi o mês em que ele faleceu. Mais de 10.000 pessoas compareceram à exibição pública do seu caixão em São Francisco e em sua nota de falecimento dizia-se: o imperador Norton não matou, não roubou e não expulsou ninguém de seu país. Poderíamos dizer isso da maioria dos indivíduos que exerceram seu cargo? Enfim, eu gostei muito de conhecer essa história e de ver como essa comunidade realmente abraçou essa figura e que sonho seríamos podermos ter figuras tão íntegras no poder, né? Ah, uma coisa muito legal que acontece também é que no momento em que a morte vem buscar o Joshua Norton, ela acha muito legal a cartola dele, ela pede pra experimentar. E obviamente ele deixa, né? E em muitos momentos após essa história a gente vê a morte aparecendo de cartola, né? Enfim, mais um arco de interlúdio muito bem aproveitado e com personagens maravilhosas. É muito legal nesses arcos porque a gente acaba sendo apresentado por algumas circunstâncias e algumas personagens que vão sendo retomadas no futuro, né? Ou rever personagens que já nos foram apresentadas também, né? Então é muito legal ver como o Neil Gaiman vai tecendo realmente essa grande tapeçaria que é o universo de Sandman, né? Nos apresentando circunstâncias e personagens, muitas vezes em contos que parecem extremamente despretensiosos. E mês que vem nós vamos falar sobre o meu arco favorito, que é
Um Jogo de Você, que tá nas revistas Sandman número 32 até a número 37. É um arco inteiramente protagonizado por mulheres e entre elas uma mulher trans. Eu recomendo demais a leitura e nos vemos lá. E se tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, entre em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente. Contribuindo com a partir de R$10 por mês, você já vai ter acesso à nossa comunidade, onde está toda a equipe de todos os nossos programas, onde a gente faz algumas lives exclusivas, lança conteúdos bônus, adiantados. Mas mesmo que você não possa contribuir financeiramente, só compartilhando o nosso vídeo, comentando, curtindo, espalhando a palavra da Maregeek por aí, você já ajuda muito a gente. Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal do Maregeek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!